coisa linda essa caixa. Sabe quando você era criança que você recebia e o chefe escolheu o que você vai comer? Eu tô passando vergonha aqui. Muita comida. Jag kommer diferente coisas, você tem que estar egg custard. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo em que a gente se arruma juntas pro nosso date de sábado à noite. E eu sempre gosto de trazer você pra se arrumar comigo, pra ficar um pouquinho mais divertido, né? E quem sabe se você também tiver que se arrumar e ficar meio com preguicinha, fico com muita preguiça às vezes, principalmente no sábado, quando eu já tô descansando e tal. A gente gosta de sair, mas às vezes a preparação. Então se você também é dessas, por que não? Deixa o vídeo no YouTube rodando, vamos conversar um pouquinho e vamos fazer o que a gente gosta de fazer, que é ficar bonita, né? E hoje, primeiro, eu tô meio off, eu diria. Como eu posso explicar? Eu já tô até atrasada. Eu ia começar esse vídeo mais cedo. Eu sempre falo isso, eu sei, toda semana eu falo isso. Que eu tento começar a gravar mais cedo pra eu ficar tranquila, pra eu poder fazer as coisas tranquilas. Porque a gente nunca sabe o trânsito pra chegar nos lugares e tal. Mas eu tô meio mais ou menos. Assim, eu devia estar feliz. Sabe aquelas coisas, como eu posso explicar? Aquela coisa que você se sente culpada por estar meio chateada. É o que aconteceu hoje. Hoje é dia... Que dia é hoje? Junho, amor? Hoje é dia 6 de junho. Dia dos namorados, a semana que vem, dia 12. Só que a gente vai viajar. E a gente vai estar fora no Dia dos Namorados, e quando eu viajo, na verdade não é nem sempre que eu viajo, mas, por exemplo, a gente tá indo pra um resort na praia, já ficar o dia inteiro indo e vindo na praia, eu não gosto de levar nada de valor, nenhuma joia, nem nada, eu só levo bijuteria e tal, nem é por medo de roubo, nem nada, mas é por medo mesmo, é pra eu poder relaxar, sabe? Nem aliança eu levo, eu deixo minha aliança em casa, pra vocês terem uma ideia. Nós dois deixamos. É porque eu gosto de relaxar, sentir realmente que eu tô de férias. Então, tipo assim, se eu tô no quarto de hotel, eu tô relaxada. Se dá vontade de descer pra praia, eu vou direto pra praia, vou pra piscina do hotel, pra lá, pra cá, faz atividade, vai na cidade, sei lá o que mais pode aparecer pra fazer. Eu não quero ficar pensando, tem que voltar no quarto, deixar as coisas no cofre, ou pegar, ou, sabe? Eu não gosto de dar oportunidade pro azar, sabe? De eu deixar em algum lugar e perder. Eu não levo nada de valor porque eu sei que eu vou ficar preocupada se eu levar. E, bom, então, essa viagem é a mesma coisa. E aí o Chris tinha comprado pra mim um presente do Dia dos Namorados e ele resolveu me dar antes da gente ir. Ele me resolveu me dar antes da gente ir pra eu poder usar hoje em comemoração do Dia dos Namorados antecipado e eu, não precisar levar. Posso abrir? Não sei se eu deixo pra viagem. Essa caixa é maior que a outra. Nossa, que bonita. Ela abre. Nossa, que linda essa caixa. Gente, só a caixa eu já adorei. Olha só. Olha que coisa linda essa caixa. Meio que de couro, né? Será que tá de cabeça pra baixo? Será que é assim? Não, porque tava assim, né? Como é que abre? Tem um botão. É o contrário. Não, é assim. Que linda a caixa. Ai, que lindo. Que lindo. Que lindo. Nossa, a pérola é tão delicada. Vou colocar nesse daqui. Não, peraí. Deixa eu tirar esse daqui pra ficar melhor. Ih, deixa eu ficar grande. É que tamanho esse? Grande. Grande? Enorme. Pois é,
ficou grande. Ele mediu uma pulseira que eu tenho. Ele veio aqui escondido, mediu uma pulseira que eu tenho pra ver se dava no meu pulso e comprou de acordo com essa medida. E mesmo assim ficou grande. O que às vezes me dá um pouco de... Ai, às vezes eu fico chateada com essas coisas online por causa disso. Eu já comentei aqui que, por exemplo, eu tenho muita birra com os sapatos da Michael Kors, que eu adoro, eu nunca consigo comprar porque os tamanhos... Sério, gente, às vezes eu compro um tamanho que é 5, aqui a numeração é 5, 6, 7, às vezes eu compro um 5 e é grande, às vezes eu compro um 6 e é pequeno, é uma loucura e tal. E, bom, e ele confiou, e aí ele teve que medir pra escolher o tamanho, ele confiou na medição e ficou enorme, ficou muito grande. Eu vou ver se amanhã ou antes da viagem eu vou lá pra trocar. Acho que não sei se eu vou ter que, não sei se eu vou trocar por um tamanho menor ou se eu vou pedir pra alterar esse. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu fiquei tão chateada. E eu sei que eu não tenho direito de ficar chateada, porque, né, sabe aquela coisa que você quer ficar feliz, mas enfim, não tem motivo pra ficar chateada, não tem problema, vai se resolver. Ganhei uma pulseira linda de pérolas da Tiffany. Não, mas vai ficar chateado. O quê? Eu acho que aquela loja que fechou no Tiffany. Acho que agora só tem na Brock. E tem dentro daquela Ruth Renfrew em Mississauga. Ou seja, eu vou ter que ir longe pra caramba, Você vai ter que ir na ou eu vou rua. ter que enfrentar aquele trânsito Vai na ali. rua. Tem que estar na Blue. Mas é tão chato chegar ali de carro. Pode ir. No caminho, a gente vai estar perto, né? Será que adianta? O problema já é... tá atrasado, né? Vamos ver como vai ficar, qualquer coisa a gente passa lá no caminho. Agora eu vou até me arrumar rápido, mas o que eu ia fazer aqui? Eu já até perdi aqui o que eu ia fazer. Tá, passar o blush. A gente vai... Mas tá tudo bem, eu não posso reclamar. É porque realmente a gente fica chateado. Igual... Sabe como eu me sinto? Sabe quando você era criança, que você recebia? As crianças dos anos 80 vão me entender muito bem. Porque acho que hoje em dia não existe muito esse problema. Mas é tipo... Amanhã de Natal, você ganha um brinquedo que precisa de pilha, mas não tem pilha. Já aconteceu isso com você? É tipo isso. Hoje as crianças são muito mimadas, porque tudo acho que tudo vem meio que com bateria, já pra carregar. Aliás, já vem até com um pouquinho de bateria, você não precisa nem esperar carregar pra você começar a brincar com o brinquedo. Mas, gente, nos anos 80, era a pilha. E nem sempre vinha pilha. Acho que na maioria das vezes não vinha pilha. Então, às vezes você ganhava uma coisa super legal, sei lá, um carro da Barbie, sei lá, qualquer coisa que precisava de pilha. E não tinha pilha, tipo, manhã do dia 25, tudo fechado. Não é como hoje, que tem um shopping e você pode ir, ou sei lá, ou você vai em qualquer esquina e compra pilha, tá? Era, tipo, você ficar aí sem o seu brinquedo. Eu tô sentindo, tipo, isso, assim. Eu tô me sentindo assim. Eu ganhei um brinquedo e não posso usar porque eu não tenho a pilha pra usá-lo. Mas enfim, vamos continuar, o show tem que continuar, esse vídeo tem que continuar e, bom, eu tô meio perdida aqui. E sobre o restaurante que a gente vai hoje, eu não sei muito o que dizer. É um restaurante chinês. Na verdade, quando eu tava pesquisando, eu já comentei aqui que no início do mês eu já pesquiso, já faço a lista de todos os lugares pra gente ir, pra gente não ficar de última hora pesquisando, procurando, até mesmo porque alguns precisam de reserva com antecedência, então se tiver algum restaurante que é mais difícil, a gente tem tempo de conseguir a reserva e tal. E aí eu tava pesquisando, eu não sei em qual lista que eu achei, os melhores restaurantes disso ou daquilo, sei lá. Eu achei esse restaurante que ele é chinês e as fotos que eu vi do lugar pareciam tipo esses lugares tradicionais, familiares, assim, ou seja, que não seriam restaurantes bonitos, assim, aqueles, como posso dizer, aqueles chiques ou românticos, assim, não sei explicar, não é que ele é feio, mas ele não é um restaurante sofisticado. As fotos que eu vi eram assim, eram meio até escuras, assim, num lugar meio escuro, aquele típico restaurante chinês mesmo. Só que os reviews eram muito bons da comida, e eu falei assim, talvez eu tenha que dar uma chance. E aí, quando eu tava pesquisando, eu vi uns vídeos, não sei se foi no Instagram e tal, que parece que ele tem um carro-chefe, o prato que é o carro-chefe deles é um macarrão, que é um macarrão super longo, assim, e largo. Eu falei assim, não, então eu tenho que ir. Vocês sabem, se eu vejo uma comida estranha, eu tenho que experimentar. Estranha assim, só de formato, parece gostoso, parece um restaurante chinês tradicional e parece ser frequentado por chineses mesmo, o que significa que deve ser autêntico. Então, a gente marcou já desde o início do mês, a gente já tava com esse restaurante marcado. E agora o Chris estava me avisando que a Tiffany fica lá perto desse restaurante. Aliás, ele fica na área mais chique, assim. Seria tipo
o Leblon de Toronto, em Yorkville. Então eu imagino que deve ser um desses restaurantes que são tradicionais, mas que não são badalados, ou seja, que não é tão conhecido, não é tão falado como outros, mas que os locais conhecem muito bem e sabem que é bom. Esse é mais ou menos o que eu tô esperando desse restaurante. Eu esqueci de falar, eu tô usando hoje a paleta da MAC, que eu tenho usado, comprei para levar nessa viagem agora dessa semana, e eu andei praticando durante a semana, posso dizer que agora eu tô conseguindo usá-la muito bem. Aliás, desde o início foi uma paleta bem fácil, que desde o início a gente se deu super bem, eu comentei isso, gostei muito dela, e tô explorando mais as cores, principalmente as cores mais pra noite, a noite de verão, eu diria. E essa semana, durante a semana, eu acabei fazendo uma combinação que ficou tão bonita que eu pensei, eu vou fazer essa combinação no sábado à noite. E aqui estou eu fazendo. Porque eu vou usar esse douradinho aqui, que eu já falei que ele é lindo. Acho que todas as vezes que eu uso essa paleta, eu uso esse dourado. E vou usar esse daqui, que parece um cinza, né? Ele parece um cinza, um prata, mas você vai ver a cor diferente que fica no olho. E fica muito bonito. Olha só. Quando a gente aplica aqui do lado. Aliás, eu acho que o pincel tava sujo quando eu apliquei esse dourado aqui dentro. Vou só retocar aqui o dourado. E agora sim, vamos voltar para essa cor que você vai... Eu não sei nem explicar qual cor seria essa. Eu vou te mostrar. Ele é quase que... Não é avermelhado ou... Não, às vezes ele fica meio roxinho, assim, mas com um tom avermelhado, dependendo de como pega a luz. Sabe? Quase que furta a cor mesmo. Olha só que diferente. Definitivamente não é nada parecido com o cinza ou prata que tá na paleta. Definitivamente meu olho tá meio manchado aqui, porque eu não tinha limpado o pincel direito antes de passar o dourado. Acho que eu tinha usado preto antes, e aí já viu, né? Preto fica pra sempre. Menos de 1 quilômetro. A gente pode ver se tem como... Vamos ver o horário que eu vou terminar aqui, que a gente vai sair. A gente passa lá. É claro que durante a semana deu super certo e agora eu não tô conseguindo recriar o mesmo que eu fiz. Tá meio cara de sujo. Sempre acontece no sábado. Mas eu acho que foi porque eu não limpei o pincel direito. Acho que foi culpa minha mesmo. Tentar resolver aqui a situação. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. Acho que agora tá aparecendo mais a cor. O que sim, aquele dourado ficou realmente meio sujinho. Eu vou ter que voltar pra limpá-lo. Acho que eu consegui limpar o douradinho aqui no meio. Ficou melhor. Olha só que bonito que fica essa cor. Eu adorei essa cor. E agora, antes de eu passar embaixo, eu vou aplicar os cílios. Essa semana eu finalmente testei os cílios da Sephora que eu tinha comprado. E eu achei tão fácil finalmente de aplicar, que eu vou arriscar, mesmo sendo só a segunda vez, eu vou arriscar e vou aplicar hoje de novo. Vai dar tudo certo. E hoje vamos colocar cílios. Espero que dê tudo certo. Continue dando tudo certo. Acho que eu coloquei demais. Gente, não é que eu acho que eu consegui colocar de primeira? Um lado acho que foi. Vamos para o próximo. Gente, acho que eu consegui colocar o segundo também. Deixa eu até confirmar, porque eu não tô acreditando. Eu consegui. Inacreditável. Bom, então agora eu vou completar passando embaixo do olho. E onde está? Eu vou passar essa mesma cor. Aliás, eu não lembro se eu fiz isso durante a semana. Vamos ver se dá certo. Que, aliás, gente, essa semana, talvez vocês vejam... Eu tenho quase certeza... Agora eu tô confundindo. Agora eu não tô lembrando exatamente a ordem dos vídeos que vão ficar essa semana. Mil desculpas, mas tá uma confusão com esse negócio da viagem. Eu acabo tendo que meio que programar o que eu vou deixar agendado, mas ao mesmo tempo eu tenho que preparar outras coisas dos vídeos de lá. Lá eu vou vlogar, obviamente, então vocês vão ter conteúdo de lá. Mas eu queria deixar algumas coisas agendadas para não ficar esse gap, né? Porque eu vou ficar uma semana fora, uma semana que eu não vou trabalhar. Que mesmo que eu esteja filmando, eu não vou estar editando os vídeos anteriores para serem postados. Então, provavelmente nessa próxima semana vocês vão ver um conteúdo que é um pouquinho mais diferente, um pouquinho... Não é tão diferente. É tipo esses vídeos que eu faço de review de maquiagem e tal. Vídeos mais que não são vlogs. Vídeos a gente conversando, eu mostrando alguma coisa pra vocês e tal. Porque pra eu deixar alguma coisa pra não ficar um gap tão grande. Mesmo assim, pode ser que pule algum outro dia de publicação. Já peço desculpas em adiantado. Mas, gente, eu tô precisando de férias. Um dos vídeos que vai
vai ao ar vai ser a mala, eu fazendo a mala com você, eu testando as coisinhas que eu comprei na Sephora, que eu ainda não tinha mostrado. Por exemplo, os cílios. A primeira vez que eu testei os cílios, eu gravei e eu acho que vai ao ar depois do vídeo de hoje. Então, assim, tá meio confuso, eu sei, o conteúdo tá meio fora de ordem, mas é por causa disso. E, bom, é por um bom motivo. E já já a gente volta à nossa programação normal. Mas antes da programação normal, a gente vai ter programação de vlog, de viagem, que eu adoro. Vai ser muito divertido. A gente vai para um resort em Cancún. Então, assim, eu pretendo passar o dia inteiro, sei lá, praia, piscina, comendo, bebendo, relaxando e tal. Vai ser um vlog assim que eu vou mostrar muita água, vamos mergulhar. Mergulhar assim, né? Fazer snorkel. Vou levar a câmera pra filmar embaixo d'água. Eu fico muito empolgada com coisas diferentes pra filmar, então eu já tô fazendo os planos assim. Eu vou filmar isso embaixo d'água, depois eu vou filmar aquilo e tal, e os jantares. E o legal é que a gente come, tem esse resort que a gente escolheu, tem muitos restaurantes. Aliás, eu sei, eu tô fazendo o contorno agora, porque eu tinha esquecido de fazer o contorno do nariz. Mas enfim, ele tem vários restaurantes pra gente comer à noite, então acho que cada dia vai ser um restaurante diferente. Como aquele de Cuba que a gente foi há uns 2 ou 3 anos atrás. Nossa, já tem 3 anos agora que eu penso. Então assim, vai ter bastante conteúdo de comida pra mostrar, que eu adoro. Passeio acho que a gente deve fazer, mas eu não quero fazer muito passeio. Essa é uma viagem para relaxar mesmo. Cancún tem uns cenotes maravilhosos, eu quero muito ir, mas eu não quero ir, eu não quero explorar muito assim, porque como eu falei, eu quero descansar. Então eu falei com o Chris, eu queria muito ir em alguma ruína maia antiga, mas eu não sei se dá para fazer no mesmo dia que a gente for nos cenotes, porque eu falei com ele, eu não quero pegar 2 dias fora do hotel, porque eu realmente quero descansar. Ele também, ele mais do que eu até precisa descansar. Então a gente não quer fazer nada muito fora do hotel. Então se a gente for fazer isso, a gente quer fazer as 2 coisas no mesmo dia pra gente voltar e aproveitar o resort. Mas enfim, eu tô já programando um montão de coisa pra filmar, vai ser divertido. E eu não sei se isso ficou correto, mas acho que sim. Mas o que eu ia fazer agora? Eu vou finalizar aqui a pele. E aí eu vou trocar de roupa, porque né, eu nunca gosto de fazer a maquiagem já com a roupa que eu vou sair, porque senão eu sujo ela toda. Eu vou trocar minha roupa e aí eu volto pra botar o batom, porque eu só boto o batom por último, pra não ter nenhum acidente. E aí sim a gente vai poder sair. E acho que vai dar tempo da gente passar pra ver se a gente consegue resolver a questão da minha pulseira. Vamos ver. Dedos cruzados. Aqui estou eu de volta, já com a minha roupa pra sair. E agora sim passar o batom, que é a última etapa que falta. Aliás, eu acho que hoje eu vou deixar o meu cabelo assim, do jeito que tá. Eu já tinha secado. Hoje, quando eu tomei banho depois do almoço, eu tinha secado já tinha meio que secado de um jeitinho com mais carinho, pra não precisar me preocupar tanto hoje. E não sei, acho que vai assim mesmo. Vamos ver depois que eu passar o batom, como é que eu me sinto. Acho que hoje eu vou com batom vermelho. Não sei, peraí. Porque eu não queria ir com um batom que fosse muito discreto, porque a maquiagem do olho já tá numa cor discreta, mas também não tá tão discreta como pra justificar um vermelho. Ai, gente, será que agora vai vir o problema? Acho que esse aqui é muito rosa, não sei. Ele é um rosa quase vermelho, coral. Vou tentar esse daqui da L'Oreal, esse número 254. Vamos tentar esse. Eu vou passar um lápis cor de boca em volta pra fazer uma sombra. E não sei, porque eu acho que se eu usar o lápis vermelho, não vai ficar exatamente da cor dele. Vamos ver. Eu acho que eu gostei. Não sei se é exatamente o tom de rosa que eu queria. Eu queria um rosa menos aberto, quase pro nude, mas não nude como o outro que eu tenho. Não é o ideal, mas acho que somos próximos do ideal. Agora sim, acho que tô pronta. Podemos ir.
Thank you. Here is our yellowtail amberjack. Okay, so it has the bird's eye chili, some shallots, and then a mint oil as well. This one here is our chicken wontons. Right, so it has some dumpling sauce, some chili oil, and then there's also the powdered white sesame seed and charred tortilla sauce. Retira tudo que eu falei. Então, antes de mais nada, conseguimos trocar a pulseira. Olha que linda, já tô usando a minha. A gente teve que pegar a XP, aquela era M, e a gente teve que pegar a... XP, né? XP. E agora eu já tenho... Ah, ela ficou linda essa pulseira, eu amei. Enfim, depois a gente conversa mais sobre ela. Agora é hora de comer. Tira tudo que eu falei do restaurante, que eu achei que era um restaurante mais simples e tal. E eu já entrei e na entrada eu já vi que tinham 3 placas Michelin nele. Ele não é estrela Michelin, mas ele é menção Michelin por 3 anos consecutivos. E a gente, como ele tinha também o menu do chefe, você tinha a opção de você pagar um preço e o chefe escolheu o que você vai comer, muito parecido com o Bar Isabel, que a gente foi há uns meses atrás. E é óbvio que a gente foi porque é uma forma da gente conhecer de tudo um pouco do restaurante. E eles já trouxeram o amuse-bouche pra gente e as entradas, que seriam o Yellowtail, que me lembrou ao Nobu, lembra? O Nobu também começou com esse Yellowtail. Aliás, já vem mais. Ai, meu Deus. Sorry. Here we have our toast shrimp filling, white sesame finish on top. On the side is a holland. Thank you. Já trouxe mais, trouxe uma porrada. Enfim, eu não sei nem por onde começar. Acho que hoje o jantar vai ser meio caótico aqui, com tanta coisa para experimentar. Bom? Parece ser vegetariano esse, né? Vou experimentar. Bom, né? Bom. Esse é o Yellowtail, né? Me lembrou o Nobu. Foi o primeiro prato no Nobu também. Que, aliás, também a gente teve dificuldade de pegar. Eu não tenho essa habilidade de pegar. Que delícia, né? Você sabe o que eu vou te perguntar, né? Já. Se é melhor? É. Eu não lembro de lá, pra dizer a verdade. Esse foi o melhor shade que você podia jogar. É difícil. Esse é muito difícil de pegar. É até um pecado fazer isso com um ocidental, gente. É mais segurando a câmera com uma mão, tentando pegar com a outra. Eu tô mexendo aqui também. Você mexendo. É melhor você botar no Não, é melhor no mesmo. É melhor... Não melhorou muito não, amor. Eu tô partindo o peixe. É, o meu também. Quando comer, eu vou partir ele todo. Peraí. Vamos com o garfo mesmo. Quase que eu me sujo. Acho que é melhor, hein? Eu acho que é melhor que o Nobu. Pode- Esse é o wonton de frango, De né? frango, é. Esse é o que ela falou que é apimentado? Esse é apimentado. É muito apimentado? É mais que o outro, mas é apimentado. Vamos ver aqui então apimentado. Vamos ver se a gente tinha que ter pedido vinho ou iogurte. Não? Eu achei. Pega depois. Não. Mas é bom. Esse é o tipo de apimentado, assim, É bom, não, ele fica um pouco na mais... medida certa, assim. É aquele que te dá um pouco de, como posso dizer, uma aventura, mas é segura. É uma montanha-russa. Pink, parece uma mostarda esse aqui, né? Será que eu consigo dar uma mordida nessa torrada? Ela é bem grossa, bem alta. É um tempurá de pão, só que tem um camarão no meio também. Nossa, muito gostoso, muito diferente, muito gostoso. Acho que agora vem o prato que eu tava curiosa, que é o macarrão super longo. Já trouxeram aqui os instrumentos.
Ele precisa acordar com uma tesoura. Já tô aqui, já ansiosa. For the specific guys, this here is our snack cucumber salad. It has our pork with salt noodle, right? So it has the ground beef, sesame paste, some chili oil, and then there's also some cucumbers and bean sprouts for added texture, right? The long noodles represents longevity and good fortune in the Chinese culture, which is always nice whenever you are celebrating any special occasion. And I will give it a cut as well, so it's a lot easier to share and enjoy. There you are. Enjoy. Thank you. Você serve, gente. Eu tô com medo de sujar minha blusa. Quer isso aqui? Acho que depois no finalzinho. Ah, tá. Tá bem vermelho o molho, né? E a salada, você quer? Quero. Pega um pouco pra você, depois eu pego pra mim. Ah, você pegou aqui embaixo que tem, além das folhas, Ainda pra, tem... vou pegar depois, mas... Nossa, acho que vou ter que pegar com a colher. Thank you. It's a lightning fat cream tossed in a creamy sweet sauce. É muita comida. Você experimentou o macarrão? Experimentei. É Tá num metade. tamanho comível depois que ele cortou? Acho que dá. Não sei, não dá não. Vai sujar. Tem que vir com camisa velha. É, né? É bom? Deixa eu experimentar. Dá pra pegar com hashi ou deveria pegar um garfo? Eu achei. Ah, tem um pedaço que acho que tá pequeno. Como é que ele escorrega? Esse hashi de plástico não é dos meus preferidos. Eu tô passando vergonha aqui. Vamos lá. É mais apimentado que um montão. É bem gorduroso. Você vê que tem óleo de gergelim. Sabe? Lembra que esse óleo aqui é aquele óleo chinês de chili, aquele óleo de pimenta vermelho chinês. Então você imagina uma massa bolonhesa, só que com esse óleo chinês, esse óleo de pimenta chinês. Então você tem a bolonhesa, você tem a massa, mas aí depois você também tem esse óleo chinês com essa pegada de gergelim. Nossa, é muito diferente. Eu nunca comi nada parecido. Você já comeu algo parecido com isso? É muito diferente, né? É como se fosse um macarrão bem temperado. Exato, exato. Nossa, é muito bom. Quem diria que funcionaria, né? Você realmente está aventureiro com esse hashi. É doce. É doce? Ela falou que era pra combinar, né, os dois pratos. Muito complementa. Ele corta a pimenta. Nossa, camarão grande. Eu vou ter que pegar um garfo aqui pra cortá-lo, porque é muito grande pra minha boca. Temporar. Um temporá, né? Meu Deus, que delícia. Você não gosta de comer doce, né? Nossa, muito bom. Bom, né? Como esse nut aqui. É que eu tô tentando tirar aqui, não. Obrigada. Você vai conseguir ficar. Nossa, muito bom. Parece aquela nut, quando você compra aquele pacotinho de nozes, torradinho. Nossa, realmente super combina, porque é um tempurá, mas com mel. Então imagina um tempurá. Aliás, o camarão, ele é temperado com pimenta. O camarão, ele é apimentado, só que ele tem o tempurá e o mel. Realmente, eles sabem combinar sabores. Muito bom. So this here is our General Tao chicken, right? So it has the caramelized ginger soy sauce, some chilies, and then sesame seeds water. And then here we have our mushroom fried rice.
Right, so it has very technical questions, so eggs as well. There is no pork involved in this eggs, okay? Enjoy. Thank you. Eu juro que tinha acabado. Ai meu Deus, tem mais. Stir fried Chinese broccoli and broccolini. Gente, vai ser acabado. Muita comida. Esse brócolis parece bom. Parece crocante. Eu ouvi alguma coisa? Acho que a gente vai ter que pedir pra levar. Acho que temos nosso almoço de amanhã. Muita comida. Que delícia. É doce, É agridoce? Você que gosta, né? Você adora esse prato, né? Nossa, muito bom. Deixa eu experimentar o brócolis. muito bom. Não sei como comer o arroz. Esse arroz parece o que no Brasil a gente chama de yak mesh, né? Acho que ele é um arroz frito com ovo. Chama de yak mesh. Yak mesh no Brasil. Eu acho, se eu me lembro bem. Te desafio a comer com hashi. A gente vai pedir pra embrulhar, pra levar pra casa. Ganha muita comida. Ganhamos nosso almoço de amanhã, de domingo. Não preciso cozinhar. E o melhor de comer em casa, a gente vai comer com garfo, né? É verdade. Esse arroz é meio complicado, meio complicado de comer com hashi. This here is a little dessert before your dessert tonight. Right, so it's an apricot kernel sorbet with a goji berry on top of it. Right, so it's a little palate cleanser before you have your last desserts tonight. E nossa sobremesa. So this here is our Malai Go. It's a Chinese steamed cake. It's like topping for a sweet fermented rice cream. I recommend you cut it into quarters so you can get that egg custard right in the center as well there, okay? Thank you. Ele falou que era um sorvete fermentado, então é um Yakult, tipo um Yakult, né? Verdade. Muito bom esse velho. Mas eu não costumo gostar de sorvete, mas esse é muito bom. Isso é muito bom. Esse é mais um sabor mais... Que sabor? Eles falaram o sabor? Porque não é fruta, é o quê? Apricó, né? Apricó? Nossa, gostoso. É um sabor mais cremoso, assim, tipo como se fosse uma baunilha. Muito bom. É, quando eu falei, quando você estava cortando o cheiro, era de bolo recém-saído do forno. Bastante manteiga. Bem manteigado. Parece mesmo, assim.